Isabel, ao ver Manuel, tratou-o com indiferença, e nem sequer perguntou pelo filho. Manuel estava com as palavras do filho martelando em sua mente. Papai, quando mamãe começou a brigar comigo, me lembro de ter visto uma cadeira encostada na cristaleira. Manuel esperou que os filhos fossem dormir, e somente quando a casa finalmente estava em silêncio procurou Isabel para uma conversa. Estavam já em seu quarto, quando Manuel, olhando para Isabel, que já se preparava para dormir, disse com seriedade na voz: Isabel, preciso conversar com você. Olhando de soslaio para o marido, ela respondeu: Hoje, não. Estou cansada e quero dormir, pois você não sabe o que é ter de cuidar de uma casa com 2 filhos. É justamente sobre isso que quero conversar com você. Manuel, se é pelo fato de ter punido Joãozinho, saiba que o fiz e se pudesse faria novamente, pois ele recebeu o que merecia. Isabel, como pode dizer uma coisa dessas, e achar que estava certa? Você nem sequer quis saber se foi mesmo o menino que mexeu no dinheiro. Olha, Manuel, se você acredita naquele mentiroso, o problema é seu, mas saiba que eu não me engano com ele, eu gerei e o vi nascer. Agora quero dormir. Não, Isabel. Agora devemos conversar, pois acho que você foi tremendamente injusta com nosso filho, pois ele falou a verdade quando disse que não mexeu no dinheiro do vaso. Ademais, já estou sabendo que você vive a bater nele por tudo que acontece a Janaína. Manuel, entenda uma coisa. Seu castigo é porque ele merece, e se ele consegue te enganar, a mim não. Manuel mais uma vez percebeu como era difícil conversar com a esposa. Assim, decidiu que iria ficar em silêncio e tentar conversar com Janaína, pois se ela havia mexido no dinheiro do vaso, teria de confessar. Manuel tratou de se arrumar também e ir dormir, pois precisaria pensar em uma maneira de fazer a menina confessar, para que Isabel compreendesse que fora injusta com o filho. E assim, Manuel vestiu-se e deitou, pois não conseguia manter uma conversa amistosa com a esposa sem se irritar. Naquele momento, virou-se de lado e começou a pensar em todos os acontecimentos, e decidiu que não poderia deixar Isabel judiar do menino por causa de Janaína. No dia seguinte, Manuel levantou-se, foi diretamente ao banheiro e tomou seu banho antes de ir trabalhar, pois gostava de chegar para o café faltando alguns minutos, a fim de sair assim que terminasse de comer. Fazia isso, inclusive, porque sabia que seu casamento estava indo de mal a pior. Manuel arrumou-se e decidiu que naquele dia voltaria para casa para almoçar, pois precisava conversar com Janaína. Ao descer, encontrou Isabel terminando de arrumar o café, ele entrou em silêncio e sentou-se, esperando que ela colocasse a garrafa térmica sobre a mesa. Manuel pegou o filão e cortou, passando manteiga, enquanto Isabel colocava o café à sua frente. Manuel olhou para ela e apenas disse: Por favor, faça o almoço no horário, pois virei almoçar em casa. Isabel fingiu que não ouviu, mas sentiu seu coração vibrar com raiva, pois pensava: por que ele vem almoçar em casa hoje? Ah! Ter de olhar para ele também na hora do almoço é um suplício para mim. Isabel nada respondeu ao marido, e saiu para começar a lavar as roupas da família. Manuel mal terminou seu café e, olhando para o relógio de pulso, percebeu que já estava um pouco atrasado. Ao constatar a hora, saiu rapidamente, sem nem mesmo se despedir de Isabel. Enquanto caminhava em direção ao trabalho, Manuel pensava: sou tão infeliz. Por que tive de me apaixonar justamente por Isabel? Sinto-me sozinho, perdido, mas agora tenho como obrigação cuidar de meus filhos, pois já estou começando a ver que ter me casado com ela foi o maior erro da minha vida. Manuel já nem se lembrava mais que um dia havia frequentado a casa espírita, e tudo o que aprendera. Tudo caiu no mais completo esquecimento, levando-o a ignorar as resoluções de assuntos pendentes do passado,
e a esquecer que estava acontecendo um reajuste a fim de expiar uma falta grave de outra vida. Manuel chegou a seu trabalho, e, sem cumprimentar ninguém, foi diretamente à sua mesa, na sala de seu chefe. Constatou que Dr. Cavalcanti ainda não havia chegado, e assim começou a trabalhar. Dr. Cavalcanti havia aberto outro escritório na cidade vizinha, mas como neste não havia muitos clientes, tratou de colocar sua funcionária mais velha como chefe. Meia hora se passou e finalmente Mário Cavalcanti chegou e, cumprimentando Manuel, perguntou sobre alguns assuntos de trabalho. Desde que Manuel se afastara completamente da casa espírita, Cavalcanti procurava não falar com ele sobre assuntos espirituais, para deixar Manuel à vontade para falar quando desejasse. Manuel, completamente entretido ora com seus assuntos familiares, ora com os assuntos de trabalho, esquecera totalmente de tudo que havia aprendido desde então. Cavalcanti, embora percebesse que Manuel não estava bem, o tratava normalmente, sem deixá-lo perceber que lhe havia notado a preocupação em sua face. E naquela manhã não foi diferente. Cavalcanti logo percebeu que Manuel não estava bem, mas não quis meter-se em assuntos particulares do rapaz. E ficou apenas a espreitá-lo de longe, observando muitas vezes seu descontrole emocional. Antes da hora do almoço, Cavalcanti foi acometido de forte dor de cabeça, e disse a Manuel: Manuel, não me sinto bem, essa enxaqueca está me matando. Vou para casa e não voltarei mais hoje, qualquer coisa, pode me ligar. Manuel observou que a fisionomia do patrão realmente estava carregada, e respondeu: Não se preocupe, doutor, tudo está tranquilo. Se houver algum problema ligarei para o senhor em sua casa. E assim, Cavalcanti colocou alguns papéis em sua valise, levantou-se e foi embora, sem dar maiores explicações a ninguém. Ao chegar em casa, Cavalcanti encontrou Ana Maria preocupada com a arrumação do centro espírita, pois naquela noite a casa completaria 42 anos. Ela estava telefonando para uma floricultura e encomendando algumas flores para enfeitar a casa, já que naquela noite haveria uma reunião especial. Ao ver o marido naquele horário em casa, assim que terminou de falar com o florista foi a seu encontro. Mário, o que faz em casa tão cedo? O homem, colocando a mão na cabeça, disse: Minha querida, estou com uma dor de cabeça daquelas. Vou tomar um analgésico e me deitar, mas, por favor, quero ir com você quando as flores da casa do caminho chegarem. Ana Maria correu ao banheiro e, pegando um comprimido, deu ao marido e mandou que lhe fosse se deitar. Cavalcanti obedeceu à esposa, e se deitou, mas não conseguia tirar a fisionomia abatida de Manuel de sua mente. Passada 1h30, finalmente Cavalcanti saiu do quarto, e encontrou Ana Maria arrumando a mesa para o café da tarde. A mulher, ao ver o marido, perguntou: E então, Mário, já está melhor? Como estava cochilando, não quis acordá-lo. Sim. Obrigado. Ana Maria, sabendo que alguma coisa estava errada com o marido, indagou: Mário, você teve algum aborrecimento no escritório? Não, minha querida, graças a Deus está tudo em ordem. A mulher, astuta como era, percebeu que o marido estava preocupado com alguma coisa. Não tente me enganar, meu querido, já te conheço como a palma da mão. Alguma coisa o está incomodando. Mário Cavalcanti, percebendo que não podia esconder nada da esposa, tratou de dizer o que estava a martelar em sua mente. Ana Maria: Estou preocupado com Manuel. Mas o que aconteceu? Vejo que você está deveras preocupado com ele. Ah, desde que Manuel deixou os conhecimentos espirituais de lado, ele não tem sido o mesmo, está tão abatido que me dá pena. Como gostaria de poder ajudá-lo. Cavalcanti nunca escondera que gostava de Manuel como um filho, pois este sempre se mostrara interessado em seu trabalho, além de ser muito responsável e honesto.
Não era somente por Manuel ser um bom funcionário que Cavalcanti se preocupava com ele, sentia por aquele homem um amor de pai, uma vez que o casal não tinha filhos. A mulher olhou para o marido com carinho e respondeu: Meu querido, Manuel está recebendo os frutos da escolha que fez. Quanto a isso você não poderá fazer nada. Embora Cavalcanti e Ana Maria estivessem casados há mais de 27 anos, não tinham filhos, pois Ana Maria, logo nos primeiros anos de casamento, ficou sabendo que jamais poderia ter um filho, pois as suas trompas de falópio eram defeituosas, e Cavalcanti jamais quisera adotar uma criança. Embora ela não pudesse ter filhos, sempre se mostrara resignada com a sua condição, e aceitar o fato sem maiores transtornos. Contudo, a princípio ela muitas vezes se mostrou triste, pois o desejo de todas as mulheres que conhecia era ser mãe. Logo que ficou sabendo do problema da esposa, Cavalcanti se mostrou compreensivo para com ela, e tudo fazia para que Ana Maria não se deixasse abater pela fatalidade apresentada pelo Dr. Vidal, o médico que acompanhou o drama da pobre mulher. Ana Maria e Mário Cavalcanti eram felizes no casamento, embora muitas vezes ela sentisse uma ponta de tristeza pelo fato de não poder ser mãe. Quando Ana Maria caiu em depressão profunda devido a seu problema, tentou fazer vários tratamentos com outros médicos, na esperança de que o Dr. Vidal estivesse errado, mas sem sucesso. A pobre mulher não podia ver criança que logo uma onda de tristeza invadia seu coração. Cavalcanti também ficou muito triste ao saber que jamais poderia ser pai, porém foi resoluto em apenas uma coisa: que se não poderia ter um filho dele, adotivo também não queria. Ana Maria queria uma criança de qualquer maneira, fosse o filho dela ou não, mas aceitou a oposição do marido. E assim o estado de saúde de Ana Maria foi se tornando precário, por conta da depressão. Quem a ajudava na época era Dona Yolanda, uma senhora espírita que ajudou o casal Cavalcanti a conhecer a doutrina espírita. Ana Maria só saiu do estado depressivo quando aprofundou os seus conhecimentos espirituais e passou a saber que o fato de ela não poder ser mãe era uma consequência passada, da qual ela ainda não estava de posse das lembranças. O casamento de Mário e Ana Maria, que já era bom, ficou ainda melhor com o conhecimento da doutrina. Isso aumentou o respeito e a cumplicidade entre os dois. Cavalcanti estava conversando com Ana Maria sobre Manuel, e logo falou a respeito de suas preocupações com o rapaz. Ana Maria ouvia tudo calada, pois Cavalcanti sempre dissera que gostava de Manuel como um filho. Sorrindo, passou a mão no cabelo do marido e respondeu: Talvez esse sentimento pelo rapaz seja explicado pela reencarnação, meu velho. Será que Manuel não foi uma pessoa importante para você no passado? Cavalcanti olhou para a esposa sorrindo, mas ainda assim continuou a falar sobre sua preocupação. Ana Maria era uma mulher bastante compreensiva, e pelo pouco tempo que Manuel frequentara a casa espírita, logo se afeiçoou a ele, pois percebera logo que se tratava de um bom homem. Mas vendo que o marido estava com o espírito abatido, apenas disse: Mário, não pense que você falhou de alguma forma com Manuel, lembra-se do que o nosso Divino Mestre disse nos Evangelhos. Cavalcanti olhou para Ana Maria e esperou que ela continuasse a sua explanação. Ela, então, foi até a estante, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois de folhear algumas páginas abriu no seguinte título: Sedes Perfeitos, página 327. Item 5, o qual dizia, segundo a leitura clara e em voz alta da boa mulher. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar, em torno dele, logo se reuniu grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando assim: Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra.
As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outras caíram sobre o espinheiro, e estes, crescendo, as abafaram. Outras finalmente caíram em terra boa e produziram frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, e outras 30. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1-9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Se sobrevierem reveses e perseguição por causa da palavra, tirará daí motivos de escândalos e de quedas. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas nele logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Mateus 13, 18-23. Cavalcanti estava estupefato ao ouvir a leitura de Ana Maria, pois a mesma parábola lhe viera à mente logo pela manhã, mas preferiu nada dizer à esposa, deixando que ela, após a leitura, fizesse a explanação que lhe gostava de ouvir da sua boca. Ana Maria continuou. Mário, não fique a se lastimar pelo fato de Manuel não estar sabendo lidar com os reveses da vida, pois seu coração é também um solo. Só daqui a algum tempo saberemos que tipo de solo é. Ele ouviu muitas palestras de amor de nosso Mestre Jesus, mas o que ele fará com esses aprendizados tão bonitos é com ele. Pelo que percebo, Manuel deixou que esses ensinamentos ficassem no escaninho de sua mente, mas agora, se vai descer ao coração e dar frutos pacíficos, muito dependerá dele. Não fique a se torturar. Você fez a sua parte. Ademais, não somos ninguém para julgar que tipo de solo é o coração do próximo, mas lembre-se de que nem sempre o que falamos surte o resultado esperado. O que você pode fazer por ele é tentar ajudá-lo por meio da prece, para que ele possa recobrar o bom senso a tempo, e voltar a buscar ajuda no lugar certo. Cavalcanti nesse instante sentiu uma ternura pela esposa envolver seu coração, e com suavidade na voz disse: Ana, não sei o que seria a minha vida sem você, afinal, você sempre tem uma palavra certa na hora certa. Ana Maria sorriu para o marido e disse: Mário, saiba que se quer realmente ajudar Manuel e sua família, uma das maneiras é pedir em prece. Afinal, não foi nosso Divino Mestre que nos ensinou que tudo o que pedirmos em prece receberemos? Pois bem, Deus, sendo nosso Pai amoroso, não deixará de nos atender quando se tratar do bem-estar do nosso semelhante. Cavalcanti, então, abraçou a esposa, e a convidou a levar as flores para o 42º aniversário da Casa Espírita, onde haveria uma reunião especial contando sua história e os membros que iniciaram a divulgação na cidade. Manuel continuou seu trabalho no escritório, porém sua mente estava em João Felipe, pois temia que a mãe estivesse fazendo algum tipo de represália contra o garoto. Como Manuel sabia que tinha uma boa soma de dinheiro no banco, pensou e resolveu que compraria uma linha telefônica, pois apenas assim ficaria sabendo o que estava acontecendo com o filho em casa. Manuel então se lembrou de sua paixão por Isabel, e de como perdeu a vontade própria movido por essa paixão. Em seguida se lembrou de Rosália, e então, olhando para um ponto indefinido, pensou: pelo que vi, Rosália ama verdadeiramente seus filhos, diferente de Isabel, que só gosta de Janaína. Ademais, ela me amava. Por que não me casei com ela? Como fui idiota de ter me deixado seduzir pela beleza de Isabel. Tenho certeza que se tivesse me casado com ela, hoje eu seria feliz.
E assim, Manuel deixou para ir para casa somente no final da tarde, pois a indiferença de Isabel o torturava. Ao chegar em casa, Manuel encontrou a mesma cena de sempre. Janaína brincando na sala, João Felipe trancado em seu quarto, e Isabel fazendo alguma tarefa doméstica. Manuel beijou a filha, que não lhe deu muita atenção, e dirigiu-se ao quarto do filho. Ao chegar, encontrou João Felipe lendo uma revista em quadrinhos. O menino, ao ver o pai, saltou da cama e foi em direção a ele, abraçando sua cintura. Manuel sentou-se na cama, Joãozinho sentou-se a seu lado, e o pai perguntou ao menino a queima-roupa: "Meu filho, sua mãe fez alguma coisa a você hoje?" O menino, surpreso com a pergunta, pensou e logo respondeu: "Não, papai. Mamãe hoje pouco falou comigo. Achei bom, pois nem mesmo me chamou atenção, coisa que ela sabe fazer muito bem." "Que bom, meu filho. Olha, vou dizer uma coisa, e só para você. Colocarei uma linha telefônica aqui em casa, e durante o dia vou ligar várias vezes. Quando sua mãe lhe fizer alguma coisa, você me dirá, que eu virei imediatamente socorrê-lo." O menino, feliz, logo disse: "Papai, o senhor vai colocar um telefone aqui em casa. Mas não acha que isso é muito caro? Afinal, eu não ligo para as coisas que mamãe diz, e se eu não ficar no caminho dela, ela não faz nada." "Que seja, meu filho. Mas um telefone em casa é importante, pois facilitará nossa vida. Papai, em vez de comprar um telefone, por que não compra um carro? Assim não vai se molhar quando estiver chovendo." Manuel olhou para o filho com muito carinho, e com ternura respondeu: "Meu filho, realmente eu estava guardando esse dinheiro para comprar um carro, mas depois que você me contou que sua mãe tem sido intransigente com você, decidi comprar a linha telefônica." "Mas papai, não vai ser por causa da linha telefônica que mamãe vai mudar. Acho melhor o senhor comprar um carro em vez de um telefone." Manuel, percebendo que o filho realmente preferia que ele comprasse um carro em lugar de um telefone, decidiu atender ao pedido do menino. "Está bem, meu filho, acho que você tem razão, então, vou fazer o que você me pede. Acho que vou comprar um carro, pois assim poderei levar você e sua irmã para passearem aos domingos." O menino ficou feliz em saber que a sua solicitação foi aceita pelo pai, e abraçando-o disse: "Papai, se eu aguento mamãe, saiba que é por sua causa, pois eu amo muito. Porque se fosse por ela eu já teria ido embora dessa casa." Manuel sorriu para o filho, apertou de encontro ao peito e não conseguiu esconder as lágrimas que insistiam em rolar por sua face. Ele ficou abraçado ao filho, para que não o visse chorando. Manuel, depois que saiu do quarto do filho, com ele foi ao quarto de Janaína, uma vez sentado com a menina a seu lado, foi direto ao assunto. "Minha filha, não precisa negar, sei que você andou mexendo no vaso onde estava o dinheiro da feira." A menina, com os lábios trêmulos, começou a gaguejar. "O que, papai? O senhor acha que eu mexi no dinheiro de mamãe?" "Sim, minha filha. Não adianta negar, já sei de tudo." "Mas eu não mexi", disse a menina, fazendo o beicinho. Manuel, com sutileza, começou a dizer: "Janaína, eu já o que aconteceu. E se continuar mentindo, vou lhe dar uma surra, por 2 motivos. O primeiro por ter mexido no dinheiro, e o segundo por estar mentindo. Acho melhor você falar a verdade." A menina, sentindo-se acuada, baixou a cabeça chorando e se pôs a falar: "Papai, se eu falar a verdade o senhor vai bater em mim?" "Não, minha filha, mas preciso que diga a verdade", continuou Manuel. "Papai, eu vi mamãe colocar o dinheiro que o senhor deu a ela no vaso que estava em cima da cristaleira, e como eu estava brincando com a Solange, da Dona Maria, resolvemos que brincaríamos de feirinha. Foi então que eu tive a ideia de pegar o dinheiro que estava no vaso, para deixar a brincadeira real."
Manuel olhou para a filha e logo percebeu que a menina não era diferente de Isabel, pois deixara o irmão ser punido por algo que não havia feito. Mas, para não deixar a menina emudecer, ele decidiu que nada diria. E a menina então continuou: Papai, eu não queria ficar com o dinheiro. Só queria brincar, ao final da brincadeira eu colocaria de volta no lugar. Manuel disse finalmente para a menina: Então, onde está o dinheiro? Dentro da minha casinha de boneca, papai. Está tudo lá, não falta nada. Então vá buscar, minha filha. A menina saiu correndo, e voltou com uma casinha de boneca de madeira, que Manuel lhe havia comprado no Dia das Crianças. O pai esperou que a menina tirasse o dinheiro. Janaína pegou os 60 cruzeiros que estavam dentro da casinha e entregou ao pai. Manuel, assim que pegou o dinheiro, perguntou para a filha: Janaína, se você sabia que teu irmão era inocente, por que deixou que tua mãe o machucasse? E além do mais, ele foi acusado por uma coisa que não fez. A menina novamente fez beicinho e começou a chorar. Olha, minha filha, você agiu mal, mas saiba que dessa vez não vai levar uma surra, porque prometi que não faria isso. Mas você merecia. O teu castigo será entregar o dinheiro para tua mãe e lhe contar a verdade sobre tudo o que aconteceu. A menina começou a chorar ainda mais, a ponto de soluçar. Isabel, ouvindo que a menina chorava, entrou no quarto como uma leoa disposta a proteger a cria e começou a gritar: O que está fazendo para a menina? Manuel, com um sorriso vitorioso, apenas disse: Por que não pergunta a ela mesma? Isabel, olhando para a menina, que estava vermelha de chorar, indagou: Minha filha, o que esse monstro fez com você? A menina, olhando para a mãe, nada disse, e com isso a raiva surda de Isabel aumentou ainda mais e ela gritou: Fala, minha filha, o que teu pai fez? Manuel, com voz enérgica, disse a menina: Vamos, Janaína, conte a tua mãe por que está chorando. A menina levantou os olhos para a mãe e, gaguejando, disse: Mamãe, fui eu quem pegou o dinheiro do vaso. Isabel não se deu por vencida e começou a gritar a Manuel: Pare com isso. Manuel, você está coagindo a menina a assumir uma culpa que ela não tem. Não imagina o quanto eu abomino por isso. Manuel não quis acreditar que ouvi aquilo, e naquele mesmo instante olhou para Janaína, dizendo: Janaína, conte a tua mãe o que você acabou de me contar. A menina nesse momento baixou a cabeça e voltou a chorar de soluçar. Isabel, querendo livrar a menina daquela pressão, pegou em sua mão e puxou-a para fora do quarto. Manuel não se conteve, foi atrás de Isabel, e gritou: O que está fazendo? Não vê que ela confessou que pegou o dinheiro do vaso? Eu não acredito nisso. Você pressionou a menina justamente para inocentar o marginal do seu filho. Ao ouvir tais palavras, Manuel não pensou e desferiu uma bofetada no rosto de Isabel, que rodopiou e caiu perto do sofá da sala. Enquanto isso, Janaína chorava ainda mais alto, para chamar a atenção dos pais e fazê-los parar de discutir, mas os gritos da menina foram em vão, pois Manuel estava enfurecido, e, pegando a menina pelo braço, gritou: Eu não ia te bater, mas agora ou você fala o que houve para tua mãe, ou vai levar uma surra que jamais esquecerá. Janaína então viu que o pai estava realmente muito bravo, e decidiu gritar: Mamãe, pare de brigar. Fui eu quem pegou o dinheiro do vaso, não foi o Joãozinho. Eu só não disse porque tive medo de a senhora queimar minha mão. Isabel, que estava com o rosto ardendo pela bofetada, não teve dúvidas, pois a menina fora sincera o suficiente para convencer aquela que a defendia com unhas e dentes. Sem conseguir pensar em nada, olhou para a menina e gritou, colérica: Por que deixou que eu queimasse a mão do seu irmão, sabendo que foi você quem pegou o dinheiro? A menina, baixando os olhos, balbuciou: Fiquei com medo, mamãe.
Foi só por isso. Manuel, sem poder se conter, percebeu que Joãozinho não saíra do quarto, e logo o chamou. João Felipe, venha cá. O menino, ao ouvir as gritarias de Manuel, Isabel e também de Janaína, havia se encolhido na cama, mas atendeu ao chamado do pai. Ainda com a mão toda manchada pela medicação que o farmacêutico havia colocado, apareceu na sala trêmulo, e Isabel, em seu orgulho, mal olhou para o menino, pois para ela era penoso reconhecer que havia sido injusta com o filho. Assim, preferiu ignorar a presença dele, que também chorava. Manuel, por sua vez, no ápice da cólera, pegou o menino pelo braço e, mostrando a mão dele para Isabel, gritou: "Olhar aqui. Veja o que você fez com nosso filho. Ele ficará com cicatrizes na mão para o resto da vida, e todas as vezes que olhar para sua mão direita vai se lembrar que não tinha uma mãe, mas uma carrasca que o barbarizou, e não se preocupou em saber se ele era inocente ou não. Você só pensa no bem-estar de Janaína, Isabel, mas vejo que ela está se tornando tão fria e mentirosa quanto você. E tem mais. Tenho orgulho por ter João Felipe como meu filho, pois ele sempre se mostrou correto em tudo que faz, e não mente como Janaína." Isabel, munida de todo o seu orgulho, vociferou: "Já que você sente tanto orgulho em ser pai dele, pegue suas coisas e vá embora, pois eu posso trabalhar e cuidar da minha filha." Manuel, tomado de raiva, se aproximou e desferiu mais um tapa no rosto de Isabel, que rodopiou e caiu sobre o sofá. João Felipe se aproximou em auxílio à mãe, e esta, olhando com rancor para o filho, disse: "Não coloque a mão em mim. Você saiu a seu pai, e vai espancar também a esposa quando se casar." O menino, ainda segurando o braço cuja mão estava ferida, olhou para a mãe e não conseguiu segurar as lágrimas, que insistiam em cair, pois foi nesse instante que ele percebeu que sua mãe não gostava mesmo dele. Manuel, sem querer torturar ainda mais o filho, pegou-o pelo braço e disse: "Meu filho, embora tua mãe não ame, saiba que eu amo e serei sempre teu amigo." Janaína nesse momento já estava ao lado da mãe, e a ajudou a levantar. Isabel passou por Manuel e João e trancou-se no quarto. Depois daquela balbúrdia, Manuel acompanhou João Felipe a seu quarto, e, sentando-se na cama, olhou para ele, dizendo: "Meu filho, amanhã tu serás um homem, e peço que nunca guarde ressentimentos de sua mãe, pois ela está passando por momentos difíceis, o que você só entenderá quando for adulto." O menino, olhando para o pai, respondeu: "Papai, não se preocupe comigo, eu ficarei bem. Hoje mamãe só confirmou que eu já desconfiava. Não tenho raiva dela, pelo contrário, sinto pena por ela ser tão amarga." Manuel, não contendo a emoção, deixou que as lágrimas vertessem dos seus olhos e escorressem por sua face. Embora o jantar ainda não estivesse pronto, e Isabel continuasse trancada em seu quarto, Manuel disse que terminaria de fazê-lo e esperaria o filho à mesa da cozinha. O menino sorriu e, abraçando o pai, disse com os olhos rasos d'água: "Papai, eu sinto que o senhor me ama e isso para mim é o suficiente." Manuel passou a mão na cabeça do filho e saiu do quarto, indo em direção à cozinha, pois o jantar ainda estava quase todo por fazer. Isabel sentou-se em frente à penteadeira, e olhando para o espelho, disse: "Já é a segunda vez que Manuel me bate. Vou me vingar, e ele vai sentir o que é o peso de uma traição." Sem que ela percebesse, uma sombra sinistra a envolveu e disse: "Você é uma mulher jovem, bonita e precisa se arrumar. Esse troglodita não a merece mesmo." Isabel, já com a intenção de trair Manuel, passou a mão pelos cabelos, observando a sua imagem no espelho, e disse: "Isabel, você só tem 32 anos. Viva." E ao dizer essas palavras, ela pegou um batom que estava sobre a penteadeira e passou fortemente nos lábios. Janaína bateu na porta da mãe, que apenas gritou: "Eu não quero ver ninguém."
Mamãe, sou eu? Janaína. Abra, por favor. Isabel, não conseguindo se segurar diante do apelo da menina, correu e abriu a porta. Mamãe, a senhora está bem? Sim, minha filha. Estou. Onde está teu pai? Ele está preparando o jantar. Ficou conversando com João Felipe e saiu em direção à cozinha. Miserável. Ele me bateu. Mas isso vai sair muito caro para ele. A culpa foi minha, mamãe. Se eu tivesse contado que fui eu quem mexeu no dinheiro do vaso, nada disso teria acontecido. Isabel olhou para a filha e disse: Por que não me contou, minha filha? Fiquei com medo. Foi por isso que eu não falei nada. Isabel, olhando para a menina, continuou: Minha filha, nunca tenha medo de sua mãe, pois não há ninguém que a ame mais que eu. Quero que saiba que sempre estarei do seu lado. A menina agarrou-se à mãe e beijou-lhe o rosto. Isabel então pensou em João Felipe, e no que fizera ao menino, sentiu remorso, mas ao mesmo tempo sentiu raiva dele, sem nem mesmo compreender o real motivo. Isabel disse para a menina ir jantar e depois para seu quarto, pois estava com uma dor de cabeça horrível. A menina obedeceu. Manuel, enquanto terminava o jantar, ficou pensando em tudo o que havia acontecido, e decidiu que não poderia mais ser humilhado por aquela mulher e continuar calado. Afinal, já tinha 34 anos e se sentia cada vez mais triste e solitário. Assim, resolveu levar João Felipe à casa de sua mãe, Isaltina, que morava a algumas quadras de sua casa, e contaria tudo o que Isabel havia feito com o menino. No dia seguinte, Manuel se levantou e acompanhou João Felipe à escola. Embora tivesse dormido no quarto com o menino, ele temia que Isabel pudesse lhe fazer alguma coisa. Ao chegar diante do colégio, disse ao filho: Joãozinho, hoje, quando sair do colégio, vá à casa de sua avó Isaltina. Vou até a casa dela agora para avisar que você passará a tarde lá. Mas, papai, o senhor não vai trabalhar? Manuel lançou um olhar triste para o filho e, percebendo sua preocupação, respondeu: Sim, meu filho, eu irei. Esqueceu que sou chefe do escritório. Ninguém poderá me falar nada por um atraso. E ao dizer isso, Manuel recomendou ao filho que não corresse no intervalo para não machucar ainda mais a mão, e o menino prometeu que obedeceria. Ele sabia que não poderia se atrasar muito, por isso saiu em desabalada carreira em direção à casa de sua mãe. O pai de Manuel havia se aposentado, ficava o tempo todo na oficina ao lado de sua casa, sempre procurando fazer uma coisa ou outra, e nunca havia se preocupado com os problemas do filho. Por isso, Manuel podia contar somente com sua mãe, Dona Isaltina, que sempre estava presente nos momentos de dificuldade. Ao chegar, encontrou sua mãe estendendo um tapete na mureta da varanda. Ao ver o filho, identificou um sinal de preocupação em seu rosto. Sorrindo, a boa mulher disse: Ah! Pelo jeito, acho que molhou a cama, pois somente isso faria me procurar tão cedo. Manuel, sorrindo, se aproximou de sua mãe, a beijou na têmpora e, pegando-a pela mão, levou-a para a cozinha para contar o motivo de seu desespero. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Isaltina, não entendendo muito do que havia acontecido, apenas observava, como não gostava de rodeios, disse: Meu filho, eu te conheço desde que você nasceu. O que houve para você estar nessa angústia? Manuel passou a mão pelos cabelos nervosamente, e com a cabeça baixa passou a contar tudo o que havia acontecido, desde o sumiço do dinheiro até os tapas que desferira contra Isabel. Isaltina ouvia tudo com atenção e, pegando no braço do filho, apenas disse: Querido, Isabel não poderia ter feito isso ao Joãozinho. Será que ela se esquece que ele é uma parte dela? Manuel, olhando com desânimo para a mãe, disse: Mamãe, eu agora já não sei se é, pois para ele o menino é um estranho,
Um intruso, por mais que eu tente mostrar as qualidades de nosso filho, ela se recusa a ver. Isaltina, olhando para o filho, apenas comentou: Meu filho, se o problema é o Joãozinho, então trago para mim, pois tenho certeza que ele gostará de passar uns tempos aqui conosco. Você sabe que seu pai é louco por ele. Manuel ia justamente pedir esse favor, e sorrindo disse: Mamãe, por favor, fique com Joãozinho até passar essa tempestade. Ele virá para sua casa não todos os dias, quando sair do colégio, e ficará de tarde com a senhora. À noite, eu pego e o levo para casa. Quem sabe Isabel, percebendo a falta que ele faz em casa, não pense melhor e passe a tratá-lo bem. Quanto à despesa que João lhe der, não se preocupe, pois eu lhe darei uma mesada, que ajudará. Não, meu filho. Não quero nada. Ficar com o meu neto é um prazer enorme, e saiba que faremos de tudo para ajudá-lo nessa difícil empreitada. Manuel beijou a mãe no rosto. Como eu gostaria que todas as mães do mundo fossem como a senhora. Sempre tão amiga e compreensiva. Isaltina, nesse momento, sentiu sua emoção à flor da pele. Você sempre foi um filho de ouro. Pena que Isabel não é a mulher certa para você, aliás, nunca foi. Manuel percebeu quanto sua mãe era sábia, pois ela sabia que ele enfrentaria muitos problemas, e embora tenha tentado avisá-lo de antemão, ele se recusara a escutar. Foi então que finalmente disse à mãe: Ah! Se eu tão somente tivesse ouvido as suas palavras, minha mãe. Eu hoje não estaria passando por isso. O que está feito não se pode mudar. O negócio agora é você tentar se ajustar com sua esposa, afinal, você tem que se espelhar no exemplo de seu pai, que nunca me bateu. Portanto, meu filho, entenda que um homem de verdade jamais bate em sua companheira. Manuel sentiu vergonha pelo que havia feito e decidiu que pediria desculpas à esposa, numa tentativa de reconciliação. Depois de falar com a mãe sobre João Felipe, Manuel finalmente ganhou a rua, em direção ao escritório, pois sabia que naquele horário o Dr. Cavalcante já estaria trabalhando. Capítulo 21. Ação e reação. Isabel acordou e, olhando para o espelho, notou que havia hematomas em seu olho, pois Manuel batera-lhe violentamente. Assim, decidiu que não sairia do quarto enquanto ele ainda estivesse em casa. Embora permanecesse no quarto, ficou ouvindo os ruídos dos passos de Manuel, e ouviu quando ele saiu mais cedo que o habitual. Na noite anterior, Manuel pegara uma muda de roupas justamente para não entrar no quarto onde Isabel estava, pois ele continuava dormindo no quarto do filho. Isabel estava atenta a todos os movimentos que se faziam na casa, e logo percebeu que Joãozinho também já havia levantado. Ela esperou até que pai e filho fossem embora para sair do quarto. Quando notou que a casa estava calma, finalmente saiu. Foi em direção à cozinha, e aproveitou para tomar o café que Manuel havia preparado. Quando Janaína enfim se levantou, percebeu que a mãe havia chorado muito naquela noite, e seu rosto estava com hematomas, mas preferiu não dizer nada, com medo de acender a ira da mãe. Isabel estava abatida, e também não disse nada à filha, fez o trabalho doméstico e decidiu que arranjaria um emprego, pois não iria se submeter às surras de Manuel por migalhas, pensava ela. Mas ao olhar para a filha, que comia lentamente um biscoito, pensou: Não posso deixar Janaína, afinal ela não tem culpa do pai que tem. Não vou atrás de trabalho hoje, mas assim que meu rosto melhorar, procurarei um emprego. Quanto a Janaína, vou deixá-la com Mariana, assim ela poderá ir à escola e sua vida correrá normalmente. Quanto a Manuel, terá de voltar a fazer os trabalhos domésticos, pois ele nada poderá dizer se é caso eu não fizer. Com esses pensamentos, Isabel esperou que os dias passassem para que finalmente pudesse ir procurar um trabalho. Manuel, ao chegar naquele dia junto com João Felipe,
Ficou observando a esposa e sentiu remorso por ver seu rosto machucado, mas não queria ser humilhado por Isabel, por isso preferiu nada dizer. Enquanto Manuel observava furtivamente a mulher, que continuava a preparar o jantar, esta por sua vez permanecia calada, sem nem mesmo dirigir uma palavra ao filho, dando graças a Deus por ele ter ficado fora o dia todo. João Felipe já havia jantado na casa da voz Altina e se mostrava bem disposto. Manuel percebeu que tudo estava como antes, e o jantar já estava pronto, mas como ele também havia jantado na casa da mãe, foi a seu quarto em busca de roupas para tomar banho. Isabel ignorou completamente a presença do marido e do filho, porém Janaína, ao ver a mão de João Felipe, sentia-se triste, afinal, pensava ela, fora culpada por ele estar ferido. Naquela noite, Manuel estava disposto a ter uma conversa séria com Isabel, assim, decidiu que voltaria a dormir em seu quarto. Tomou seu banho e voltou a seu quarto. Pegou algumas notas e as estava conferindo. Quando Isabel entrou, já passava das 11 da noite e ela se sentia cansada. Manuel, ao ver a esposa diante da penteadeira, percebeu que havia machucado seu olho direito, e logo se lembrou das palavras de sua mãe. Um homem de verdade não bate na companheira. Veja seu pai. Nunca fez isso comigo. Manuel sentiu seu peito oprimir-se, e também um remorso terrível. Olhou para Isabel e esboçou seu remorso, dizendo: Isabel, perdoe-me por ontem, sei que fui grosseiro com você. Isabel fingiu nada ouvir, e continuou a pentear os cabelos. Manuel levantou-se da cama e, indo na direção da penteadeira, pegou nos cabelos de Isabel e disse suavemente: Isabel, por favor, me perdoe, eu juro que nunca mais farei isso com você. Eu estava nervoso. Isabel olhou para Manuel com rancor e disse com indiferença: Saiba que eu jamais vou te perdoar. Você é um covarde que está acostumado a fazer isso com mulheres. Por tua causa tenho vergonha até mesmo de colocar o lixo no portão. Se era isso que você queria, conseguiu. Eu te odeio. Por favor, Isabel, não diga isso. Estou arrependido e jurei a mim mesmo que jamais farei isso novamente. Pouco me importa teu arrependimento. Saiba que de hoje em diante farei o que me compete fazer dentro de casa, mas as obrigações de esposa não mais. Nunca mais ouse pôr as mãos em mim outra vez. Mas Isabel, há muito tempo não levamos uma vida normal. Se formos ver por esse ângulo, você já não é minha esposa há muito tempo, disse ele com os olhos rasos d'água. Bem, saiba que eu tenho verdadeiro asco por você. Se depender de mim, eu nunca mais me deitarei nem mesmo a teu lado. Manuel, percebendo que a esposa estava a enxotá-lo do quarto, apenas disse: Está bem. Se é isso que você quer, assim será, mas saiba que eu sempre lhe fui fiel e também sempre a amei, e se isso aconteceu, você também teve a sua parcela de culpa. Manuel, pegando o travesseiro e um lençol, dirigiu-se ao quarto do filho, o qual passou a ser seu companheiro de quarto. Depois desse dia, Manuel e Isabel romperam de vez os laços matrimoniais. Viviam na mesma casa, porém pouco se falavam. Com o passar dos dias e à medida que o rosto de Isabel voltou ao normal, ela começou ardentemente a procurar um trabalho, pois, segundo ela, comer a comida que Manuel ainda colocava dentro de casa era humilhante. Passaram-se 2 meses, quando Mariana, que conversava com Isabel, disse: Isabel, fiquei sabendo que o supermercado do seu Elias está precisando de uma moça para trabalhar no caixa, e ele está procurando uma que saiba mexer na máquina de calcular. Pensei logo em você, afinal teu marido é contador, se acaso tiver alguma dúvida ele poderá te ajudar. Isabel nesse momento sentiu seu coração pular de alegria, pois, segundo seus planos, iria trabalhar, se tornar uma mulher independente financeiramente, e se separaria de Manuel, deixando João Felipe com ele. Naquele dia,
Isabel vestiu-se com esmero e foi ao supermercado do seu Elias. Ao chegar, encontrou um rapaz moreno, alto, esbelto e bem vestido, e logo perguntou: Por favor, fiquei sabendo que o seu Elias está precisando de uma pessoa para trabalhar no caixa. Vim me apresentar como candidata para o trabalho. O rapaz olhou para Isabel, fitou-a longamente nos olhos, deixando seus belos dentes à mostra, e com cortesia disse: Espere um pouco, o senhor Elias está com um fornecedor, e assim que for embora eu o avisarei que você está aqui para se apresentar ao trabalho. Eu me chamo Hamilton, e você? Eu me chamo Isabel. Hamilton olhou para Isabel e disse sorrindo: Espero que você seja minha companheira de trabalho. Isabel sorriu, e naquele instante sentiu algo diferente por aquele rapaz que se mostrava um pouco mais jovem do que ela. Hamilton foi até o escritório do Sr. Elias e avisou que havia uma moça se apresentando para o trabalho. Como o Sr. Elias sabia que havia poucas pessoas qualificadas para o trabalho, pediu que dissesse para a moça esperar. Assim que o fornecedor foi embora, Elias chamou Hamilton e pediu que este encaminhasse Isabel até seu escritório. Ao chegar ao escritório de seu Elias, Isabel intimidou-se ao ser interpelada sobre seu estado civil e em que área atuava. O dono do mercado, percebendo que Isabel parecia uma mulher distinta, decidiu que lhe daria o emprego, pois a outra funcionária que ocupava aquela função havia fugido com um funcionário, causando embaraço para o dono, já que ela era casada. Isabel ficou feliz em saber que seu Elias lhe daria uma chance. O dono do supermercado pediu para que ela providenciasse os documentos, para ele mandar ao escritório de contabilidade. Isabel nem sequer pensou que o escritório para onde seu Elias enviava seus encargos sociais era o escritório de Dr. Cavalcante. Ela saiu feliz do supermercado, pensava que logo estaria livre de Manuel, pois já não aguentava mais aquele casamento, que para ela era um fardo demasiadamente pesado. O coração de Isabel estava aos saltos, e ao sair do supermercado, logo foi à casa de Mariana, pedir para que ela ficasse com Janaína durante seu período de trabalho, já que João Felipe ficava na casa da avó. Depois de conversar com a vizinha, ela finalmente voltou para casa em companhia da filha, que havia ficado lá, e explicou que logo a vida da menina mudaria, e que quem cuidaria dela seria Mariana. Manuel voltou para casa naquele dia, no mesmo horário, juntamente com João Felipe, pois desde o incidente com o menino ele não mais voltou a ficar com a mãe. Isabel, ao ver que o marido entrava, quis ter o sabor da vitória, ao dizer: Manuel, arrumei um trabalho. Ele, assustado, respondeu: Como? Desde que nos casamos você nunca se preocupou em trabalhar fora. O que está vendo? O que está vendo é que cansei de ser dona de casa, quero ter o prazer de ganhar meu próprio dinheiro, não quero morrer dependendo de você. Mas Isabel, eu não deixo lhe faltar nada. Como sabe, ganho bem, e dá para sustentar a nossa família. Pelo que vejo, isso está bem para você, mas você nunca perguntou se está bom para mim. De agora em diante, quero trabalhar e cuidar da minha vida. Isabel. Se quiser, posso dar uma quantia mensal para você ficar em casa, cuidando de nossa família. Ela soltou uma sonora gargalhada e com ironia respondeu: Se você pensa que vou ficar aqui em casa está muito enganado. Acho melhor você pagar uma empregada, pois garanto que lhe sairá mais barato. Manuel, sabendo que não adiantava insistir com Isabel, decidiu que nada faria. Além do mais, ela mesma sempre dizia que já não era a esposa dele. Manuel estava agastado com toda aquela situação, afinal ele já estava casado há mais de 10 anos e durante esse tempo não havia sido feliz ao lado de Isabel um único dia sequer. Assim, decidiu que não se importaria mais com o que Isabel fizesse de sua vida. Certo dia, enquanto Manuel cuidava de seus afazeres no escritório, pegou uma solicitação de registro junto com uma carteira de trabalho,
acoplada com os papéis que Elias Januário da Silva solicitara, estava com os documentos de Isabel em sua mão. Manuel sentiu ímpetos de rasgá-los, mas, como seu Elias era um dos melhores clientes do escritório, seguiu com os procedimentos, ignorando que se tratava de sua esposa. Dr. Cavalcante, sabendo do que se tratava, pois antes de os papéis passarem para a mesa de Manuel eles passavam pelas suas mãos, e observando o abatimento de Manuel, percebeu que ele não aprovava aquele emprego. Tomando coragem, finalmente perguntou: Manuel, se quiser eu mesmo posso fazer esse trabalho. Manuel, arrancado de seus pensamentos, assim como uma árvore arrancada abruptamente pelo vento, olhou para seu interlocutor e disse: Não se preocupe, doutor, estou bem. Cavalcante perguntou a queima-roupa: Pelo que percebo, você não é a favor que sua esposa trabalhe fora, não é mesmo? Manuel passou a mão pelo cabelo em um espasmo nervoso, e depois de pensar por alguns minutos, finalmente respondeu: Doutor, não sei aonde Isabel está querendo chegar com isso. Eu ganho muito bem aqui no escritório, tenho minhas economias, e ela não precisa trabalhar, afinal, arcar com as responsabilidades domésticas já é um grande feito, mas não, ela agora está com a ideia fixa de trabalhar fora, e não pensa nem mesmo nos nossos filhos. Cavalcante, percebendo que Manuel estava contrariado com aquela situação, disse: Manuel, sei que para você não deve ser nada fácil sua esposa trabalhar fora. Mas se você parar para observar, os tempos estão mudando, as mulheres hoje querem trabalhar fora, e fazer coisas que antes não faziam. Sinceramente, não vejo nada de mal nisso, pois é a lei do progresso. Veja bem, antigamente o homem trabalhava pelo sustento da família, enquanto a mulher ficava cuidando da casa e dos filhos. Muitas vezes o homem passava por determinados aborrecimentos financeiros, e a mulher nem sequer ficava sabendo. Mas hoje as mulheres estão mais liberais, e estão vendo que quando se casam não se tornam uma boca mais para o homem sustentar, elas querem cooperar com os problemas financeiros da casa. No início desse século, a mulher era impedida até mesmo de expressar seus conceitos políticos. Quem votava eram somente os homens, mas com o tempo elas conquistaram esse direito, mostrando ter o poder de julgamento político. É isso que eu digo sobre a lei do progresso, afinal, a mulher em nada difere dos homens, é capaz de realizar coisas tanto quanto nós. Eu sei disso, doutor, mas não vejo necessidade de Isabel sacrificar nossos filhos por um capricho, pois o que ganho não apenas dá para o sustento de nossa família, como sobra também para guardar. Será que você não está sendo machista, meu filho? Machista, eu? Em hipótese alguma. Só não vejo necessidade de ela trabalhar fora. Dr. Cavalcante, percebendo que nada resolveria dizer a Manuel, apenas disse: Manuel, os seres femininos têm tantas aptidões quanto nós, portanto não vejo nada demais sua esposa querer trabalhar, afinal, ela já deve estar cansada dos afazeres domésticos. E não é porque não estará o tempo todo com os filhos que ela deixará de ser boa mãe. Manuel olhou para um ponto indefinido e pensou que João Felipe já não estava em sua companhia havia um bom tempo, e com respeito a Janaína, talvez fosse bom ficar um pouco longe da mãe. Com esse pensamento, sorriu e disse ao Dr. Cavalcante: Acho que o senhor tem razão, tudo está certo como está. Talvez seja melhor para Isabel que ela trabalhe fora, afinal ela nunca trabalhou antes. Cavalcante sorriu e, baixando a cabeça, continuou seu trabalho. Já fazia um bom tempo que Naná desencanara, e sempre pensava em Isabel, e em como ela estaria vivendo, pois, desde que chegara à colônia, as notícias que tinha vinham de Marisa, o que a deixava preocupada com a situação da enteada. Naná pensava que gostaria de voltar para a crosta terrestre, para matar a saudade de Isabel e de João Felipe, que era pequenino quando ela desencarnou. Com esses pensamentos,
Ela finalmente chegou para mais um dia de aula, no plano espiritual. Olhando para o professor Messias, disse: Irmão Messias, será que após o curso você poderia me dar 1 minuto de sua atenção? O bondoso instrutor, olhando para Naná, pôde ouvir seus pensamentos, inteirando-se do que a perturbava, e com um sorriso amistoso disse: Sim, minha irmã. Assim, Naná, que gostava das aulas, tratou de prestar atenção no assunto em pauta, como a lei de causa e efeito nos afeta e o que tem essa lei a ver com a reencarnação. Sem pensar na conversa que teria posteriormente com seu instrutor. Messias era um desencarnado que já estava há muito tempo na colônia, e sempre se interessara pelos estudos detalhados sobre a reencarnação e seus processos. Ele continuou a falar sobre o assunto. No livro bíblico de Mateus, 26, 52, lemos: Mete no seu lugar tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada pela espada morrerão. Na verdade, o que Jesus estava querendo nos ensinar? Que na maioria das vezes recebemos em nós mesmos tudo o que fizemos ao nosso semelhante. E acaso já não sabemos que teremos que prestar contas a Deus pelos nossos atos? Portanto, meus irmãos, nada passa despercebido diante das leis divinas. Uma das quais ninguém escapa é a lei da ação e da reação. Nós, como espíritos, necessitamos da evolução, do aprimoramento moral, intelectual e espiritual, mas, para atingirmos esse progresso tão esperado, se faz necessário que revivenciemos nossas experiências, mas, como já aprendemos, realmente só evoluímos quando revivenciamos nossas experiências a fim de recuperarmos o tempo perdido. O recuperamos, também, quando prejudicamos alguém e sentimos a necessidade de repararmos os nossos erros. É nesse momento que recuperamos o tempo perdido. A reencarnação aparar estas, corrigindo muitas vezes os nossos erros passados. Jesus, quando disse que não se deveria lançar mão da espada, estava querendo advertir seu discípulo Pedro de que, em primeiro lugar, havia a lei da ação e da reação, pois tudo que fazemos ao nosso próximo um dia receberemos de volta, e segundo, que, quando desferimos golpes que possam ferir um dos nossos irmãos, estamos adquirindo com eles dívidas que muitas vezes levam bastante tempo para serem sanadas. Naná ouvia tudo com real interesse, assim como quando um dos companheiros de classe perguntou: Irmão Messias, por quanto tempo teremos ainda que reencarnar? Messias, olhando com ternura para seu interlocutor, respondeu: Meus irmãos, teremos de reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, pois enquanto o planeta estiver dando respostas às nossas fraquezas, reencarnaremos. Portanto, não há um tempo específico para a reencarnação, já que cada um está num grau evolutivo diferente. Messias ia dissertando sobre o assunto, com suavidade, de modo que cativava todos os presentes. Todos foram pegos de surpresa quando o Messias disse: Nossa aula terminou, meus irmãos. Irmã Nair, ainda quer conversar comigo? Naná, observando o professor, apenas disse: Sim. E depois que todos saíram da sala de aula, finalmente Naná se pôs a falar. Meu irmão, como sabe, estou aqui há muito tempo. E ainda não tive permissão para visitar os meus entes queridos que ficaram na Terra. O que lhe peço é que, por favor, consiga uma autorização para que eu possa ir até lá rever meus entes queridos. Messias, olhando para Naná, disse: Acaso está faltando informação sobre os teus entes que ficaram na Terra? Não. O que quero é fazer-lhes uma visita, afinal, só saber deles não acaba com a saudade que sinto de todos, principalmente de minha enteada, que ainda está lá. Messias, olhando para Naná com ternura, disse: Bem, minha irmã, tua ansiedade de nada vai ajudá-la, pelo contrário, só vai atrapalhar. Aqui no plano espiritual não somos prisioneiros, somos livres para agir. Mas, continuou Messias,
Há alguns pontos dos quais ainda muitos moradores acabam se esquecendo. Primeiramente, o equilíbrio, pois como sabemos o campo energético da Terra é denso e pesado para nós, que já abandonamos o corpo físico, como continuamos vivendo em nosso perispírito, esse se faz mais leve que o campo espiritual dos encarnados. E o segundo ponto, decisivo para essa questão, é concernente à nossa maneira de ver as coisas e aceitá-las como certas, da maneira que estão, pois como vibramos diferentemente dos encarnados, é muito fácil nos desequilibrarmos. A questão principal é: estamos nós equilibrados para retornarmos ao planeta Terra para revermos os nossos entes queridos? Para respondermos a essa questão, é necessário fazermos uma autoanálise de como reagimos quando recebemos alguma notícia dos que ficaram na Terra. Será que ficamos tristes e aborrecidos, chegando até mesmo à preocupação? Ou confiamos em Deus que nossos entes queridos estão fazendo o melhor, segundo o grau evolutivo de cada um? Será que estou envolvendo aquela pessoa em minhas preces? Naná percebeu que estava falhando a esse respeito, e foi sincera ao dizer: meu irmão, eu jamais havia pensado nisso antes, mas como me foi levantada essa questão, penso que talvez eu não esteja preparada, pois quando fico sabendo de algumas notícias que a nossa irmã Marisa me traz sobre Isabel, realmente fico muito apreensiva com o caminho que minha enteada está tomando. Para falar a verdade, eu não tenho apresentado ao Pai esses problemas, e também não a incluo em minhas preces. Respondendo finalmente à minha pergunta, acho que eu não estou preparada para retornar. E já lhe tomei tempo demais, e mais uma vez, obrigada por responder às minhas perguntas. Messias olhou para Naná com carinho e foi sincero ao dizer: pense nisso, minha irmã, pois quando achar que está pronta a visitar sua enteada, certamente será convidada a fazê-lo. Naná saiu da sala de aula analisando suas próprias atitudes e principalmente sua falta de confiança. Assim que chegou ao jardim, viu um banco vago, e ao se sentar, pensou em tudo que seu professor havia lhe dito. Assim, disse em voz alta: muitas vezes nosso julgamento é errado, pois pensamos que estamos prontos para visitarmos os nossos entes queridos. Mas se formos fazer uma análise sincera, veremos que não. Ah, como agradeço a Deus por permitir que eu esteja nesse plano, junto com irmãos sábios e bondosos. Capítulo 22. O último a saber. Já fazia 3 meses que Isabel estava trabalhando no supermercado de seu Elias. Ela aprendeu rapidamente a mexer com a máquina de calcular, se mostrava interessada e capaz de desenvolver bem seu trabalho, deixando seu patrão satisfeito com o seu desempenho. Hamilton, que conversara com seu Elias sobre Isabel, estava sempre a rodeá-la, ora com uma conversa animada, na hora do café, ou até quando o movimento do supermercado estava tranquilo. Hamilton era um rapaz alto, moreno, sorridente ao extremo, e solícito também. Não foi difícil para ele conquistar Isabel, que carecia de atenção masculina. O rapaz contava 30 anos de idade, 2 a menos que Isabel, e viera da capital baiana. Porém, pouco se sabia sobre sua vida, a não ser que deixara seus familiares sentindo sua ausência. Isabel se encantava com cada gesto do rapaz, que vez por outra apresenteava com bombom, ou até mesmo com uma rosa, que costumeiramente trazia, pois em seu trajeto de sua casa passava em frente a uma floricultura, e comprava sempre um botão de rosa vermelha para Isabel, deixando-a cada vez mais fascinada por ele. A princípio, Isabel sentia-se constrangida, mas com o passar do tempo foi sentindo-se à vontade em receber os agrados do rapaz. Isabel o achava bonito e atraente, de sorriso franco, e apreciava seu bom humor. Tudo isso fascinava, de modo que não foi difícil ela descobrir que estava apaixonada por Hamilton, o qual tinha a fama de conquistador, pois desde que começara a trabalhar no mercado era comum vê-lo com diferentes moças. Certo dia, em que ele ajudava no fechamento do caixa, pois ele era o braço direito do seu Elias, disse: Isabel,
Estou precisando falar com você. Será que podemos conversar ao sairmos do trabalho?